Oh, aleluia. Levante as suas mãos. Cada vez que você levanta as mãos ao alto, é um sinal de rendição. É como se você estivesse pedindo para Deus: socorra-me, me ajuda, esclarece tudo que eu não estou entendendo, segura na minha mão, me pega no colo, me coloca no teu colo. Ah, papai. Diga isso a Ele agora de mãos levantadas, a última vez. Se o mar me traz à tona pra me faz andar, Tu és Senhor Jesus, Tu és o meu dono, minha canção e o meu louvor. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Eu havia preparado algo para essa noite, mas aprove Deus mudar os planos e Ele sabe de tudo. Eu não vou discutir com Ele. O culto é para Ele, o culto é dele. Não podemos ser igual à igreja de Apocalipse. Quando lemos em Apocalipse 3, onde ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está falando para a igreja, ele não está falando para o ímpio. É uma ordem que ele está dando à igreja: e se abrir eu entrarei e cearei contigo. Então, eis que estou à porta e bato, é para a igreja. Então não podemos fazer um culto para Cristo em que Cristo fique do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Amém? Glória a Deus. Às vezes nós queremos cultuar a Deus, mas não trazemos nem Deus para o nosso culto. Certa vez um pastor, amigo meu, estava numa reunião, e era uma reunião que estava muito atribulada, e uma reunião de líderes, e um dos líderes falou assim: pastor, ora aqui para a gente começar essa reunião, porque eu estou sentindo um peso. Ele falou assim: meu irmão, rapaz, se nem eu estou querendo ficar aqui, eu vou chamar Jesus para cá para quê? Ele falou: o negócio está tão bravo que nem eu estou querendo ficar aqui, para que eu vou chamar Jesus aqui? Deixa ele lá. Ele estava dizendo que a gente queria fazer uma reunião com Cristo, mas que o Espírito de Cristo estava passando longe daquele lugar. Não podemos agir dessa maneira. Amém? Livro de João, capítulo 6. Deixa eu só achar o versículo aqui. Versículo 16. João 6,16. Amém? Acharam? Vou dar uma versão melhor aqui pra gente. Diz assim a palavra do Senhor: ao desembarcar o dia, ou seja, ao cair da tarde, os seus discípulos desceram para o mar,
tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda, diga assim comigo, ainda não viera ter com eles. E o mar começava a se revolver, se agitado e empolado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, que dá cerca de 5 a 6 quilômetros, eis que viram Jesus andando por cima do mar, e aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Vamos lá para Marcos, capítulo 6 também, por favor, para que a gente possa ter uma leitura mais pragmática do mesmo episódio. Marcos capítulo 6, aleluias, versículo 45, amém? Marcos 6, 45, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia da multidão. E tendo despedido, subiu a um monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar por cima do mar, pensaram se tratar de um espírito, de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Glória a Deus. Amados, estamos diante de um episódio que eu creio que todos conhecem. Os discípulos haviam acabado de experimentar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui eu quero abrir um parêntese a título de introdução. Não houve multiplicação dos pães e dos peixes. O que houve foi o repartir do pão e do peixe. Tudo aquilo que eu estou disposto a dar é tudo aquilo que eu estou disposto a receber. Tudo aquilo que eu estou disposto a repartir é tudo aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Quando a minha alma é uma alma liberal, ela entende que dar é melhor do que receber. A palavra do Senhor diz que Jesus pegou o pão, pegou o peixe, agradeceu a Deus e repartiu, dando graças a Deus, e muitos comeram. No reino de Deus é diferente do reino do homem. Quando se ouve o alarido de desgraça, nós começamos a juntar as nossas águas, começamos a juntar o nosso tesouro, começamos a juntar tudo e fazer nossos compartimentos, nossos quartos do pânico, e nos escondemos ali para até que a tribulação passe, eu tenha tudo de reserva, e às vezes até nós chamamos isso de prudência, mas transferindo para o reino de Deus, diz que quando se ouve vir a desgraça, quando se ouve vir a tribulação, o reino de Deus é como um homem, ouvindo essas coisas, sai a repartir com 1, com 10, com 100, com 1000. No reino, eu dou o que eu tenho de melhor. Eu dou a minha palavra, eu dou o meu abraço, eu dou o meu amor, eu dou a palavra de Deus e a sabedoria de Deus em forma de ajuda, para que o outro, sendo ajudado por mim, compreenda que também está sendo ajudado por Deus, porque Deus me usou como fonte de ajuda na vida dele. Portanto, se eu estou em Cristo, procuro andar como Cristo andou. E continuando aqui, eles viram tudo isso acontecer, mas parece que participando daquele episódio, pelo último versículo que nós lemos, eles ainda não entenderam. Por quê? Porque estavam ali,
olhando a multiplicação em si, que nós já estamos acostumados a vaticinar, e olhando o povo sendo alimentado, e nós não sabemos ao certo quantas pessoas tinham, porque os marginais da sociedade, as mulheres e as crianças daquela época não eram contadas, viviam à beira do caminho, à beira de tudo, não eram tão nobres assim. Então eram muitas pessoas e eles participando daquilo ali, mas participavam sem entender. E quantas vezes hoje nós estamos participando de um culto sem entender o que está acontecendo? Quantas vezes nós estamos indo para a igreja, quantas vezes nós estamos louvando ao Senhor sem entender o que estamos louvando? Quer ver uma coisa? Nós cantamos: sopra em mim, vento do Espírito. Completa aí, pessoal. Eu ensaio uma música o dia inteiro para cantar, e eu às vezes ainda erro, eu não sou bom de música. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, não sei para onde vai, mas só sei que eu quero ir. Olha o que você está dizendo: eu não sei de onde o Senhor vem, eu não sei de onde o Senhor vai, sopra em mim que eu quero ir. Para onde o Senhor me levar, eu vou. Aí Deus te fala assim, ó: você vai para Catolé do Rocha. Aí você diz: não, a minha missão é em Zurique, a minha missão é em Málaga, na Espanha, a minha missão é em Gramado. Que isso? Você não pediu para o Espírito soprar? E queria ir? E não sabe de onde vem, nem sabe. Faz em mim a tua vontade, mas contanto que a minha vontade seja respeitada antes da sua. É isso. Nós cantamos, nós às vezes participamos repartindo o pão. É por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que não discerne o corpo, ele come e bebe para a sua própria condenação, porque come e bebe indignamente na ceia, porque come e bebe sem entender o que está fazendo. Não é o ato de dignidade do pecado, porque pecado por pecado ninguém é digno de cear, mas é o ato com que se toma sem compreender o que está fazendo. E aí se toma indignamente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e nós não entendemos. Então, eu quero entrar no texto. Nós temos que compreender o que estamos fazendo, e a compreensão daquilo que estamos fazendo vai nos levar ao lugar de milagre. Amém? Glória a Deus. É preciso, a maior batalha desses últimos tempos vai ser a batalha espiritual do entendimento, porque é a batalha espiritual que acontece na mente, porque o Deus desse século cegou a muitos, é andar em equilíbrio, não sendo místico e nem sendo cético, mas sendo equilibrado. A maior batalha, por isso que no livro de Jeremias diz que Deus levantaria pastores cheios de ciência e sabedoria para pastorear o povo dele nos últimos tempos. Amados, eles estavam participando, eles estavam trabalhando, mas ainda não entendiam. E acabou todo aquele processo, os discípulos ficaram com Cristo. Só que, além dos discípulos, que mesmo sem entender, queriam ficar com Cristo. Por quê? Porque de um jeito ou de outro o Espírito atuava mais forte na vida dos discípulos por uma revelação, ainda que por uma fagulha de revelação, até o presente momento, porque tinham mais tempo com Cristo, ouviam mais de perto a Ele, mas a grande multidão não, e a grande multidão queria estar com Ele apenas por causa do pão. E aí entra outro processo, entra outro povo, aqueles que vêm ao culto, aqueles que estão buscando a Cristo por causa do pão. Sempre haverá aqueles que querem a Cristo por causa do pão apenas. Quando eu digo pão, eu não estou dizendo pão, a palavra de Deus. Quando eu digo pão, eu não estou dizendo Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Eu estou falando do pão que perece,
A gente acha o maná muita coisa. Deus manava o maná do deserto, mas o maná tinha que colher até um certo horário, porque se deixasse, dava bicho por outro dia. Mas Jesus Cristo está sempre te esperando. Ele é o mesmo ontem, hoje e nunca mudou. Ele está de braços abertos, e a hora que você quiser comer dele, se fundir com ele, ele está aqui dizendo: beba do meu sangue e coma da minha carne. E eles não podiam entender isso, era um discurso duro demais para eles. Quando você come da carne de Cristo, quando você bebe do sangue dele, se torna um só com ele. E muitos saíram, e ele falou para os 12: e vocês não vão também? E eles disseram: para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Esse é o pão que precisamos comer. Não é o pão de uma bênção que Deus te dá. Bênção por bênção, Deus tem abençoado muitos aqui e em outros lugares ao redor do mundo de maneira extraordinária. Mas será que é só isso? Será que o Evangelho se resume apenas em Deus me abençoar? Será que o Evangelho se resume apenas em Deus satisfazer a minha vontade, como se fosse um Carrefour Gospel? Não. É muito mais do que isso. E Deus ama te abençoar, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus ama te abençoar. Na verdade eu vim aqui hoje, acho que para conversar e não para pregar. E a palavra do Senhor prossegue dizendo que Ele persuade os seus discípulos a entrar no barco, como quem diz: nós não queremos sair de perto de Ti, Jesus. Deixa a gente ficar aqui mais um pouquinho. E Jesus dizendo: eu estou com vocês. Vocês estão roubando muito do meu tempo com o Pai. Eu já multipliquei o pão, eu já fiz tudo. Eu quero passar um tempo com o Pai sozinho. Vocês não estão à minha volta, o povo está à minha volta. Despede o povo, entra no barco, que eu vou para o monte. Eu aprendo outro princípio, que precisamos de tempo com Deus, porque se Jesus, que era o Filho de Deus, o unigênito, tinha necessidade de momentos a sós, mas não é momentos a sós de enchi minha paciência com tudo e com todos, agora eu vou me enclausurar, eu sou tão rebelde que eu vou fugir de mim mesmo, eu consigo fazer, não! Se Jesus, que era Jesus, precisava de um tempo com Deus, e nós? E olha que Jesus não era bombardeado dia e noite pelas tribulações que nós somos bombardeados hoje. Hoje uma criança de 9 anos, ela tem mais exposição do que de conteúdo sexual do que um adulto de 40 anos tinha na idade dele. Mais 70% mais. Agora você imagina uma criança de 10, 11, 12 anos. Como assim? É só se os pais deixar? Não, irmão. Anda na rua que você vê. Anda na rua, é outdoor com mulher de peito de fora, é insinuações, é propaganda, até desenho animado. E isso na década de 80 não tinha. Eu me lembro que na década de 80, na década de 90, o Rei Leão deu uma rebolada, e aquilo foi um escândalo, porque o Rei Leão rebolou. Uau! Ele é o rei. Hoje, meu irmão, rebola o rei, rebola o príncipe, rebola, desce e sobe, e todo mundo acha a coisa mais normal descer, e as crianças descem na boca da garrafa, na tampinha da garrafa, na garrafa d'água mineral, e todo mundo aplaude, porque é normal, tudo, é criança. Olha a beleza e a inocência da criança sendo corrompida. Completando a frase. Amados, nós precisamos de tempo com Deus. Precisamos. Não, eu vou à igreja dia de domingo,
Quarta-feira eu estou no culto com propósito, eu vou à célula, mas em todos esses momentos você está com seus irmãos, em todos esses momentos rola uma conversinha paralela, em todos esses momentos daqui a pouco você combina uma saída, e você abraça, é um clima legal, mas o seu momento a sós com Deus é de fundamental importância, porque você começa a escutar você começa a pensar naquilo que você está pensando. Isso é a conversa com o Espírito Santo, é o Espírito testificando com o Espírito, com o seu homem interior. Mas nós não, queremos a folia, queremos uma ginástica espiritual, queremos uma bagunça, queremos todo o tempo, é comunhão, é comunhão, é comunhão, é comunhão. E Jesus diz, chega, entra no barco, despede esse povo que só quer o pão da curiosidade, eles só querem o pão da bênção, eles só querem o pão da crítica, eles só querem satisfazer o pão de tudo aquilo que está acontecendo, e é perecível, efêmero, dissipável à minha volta. Despede, e entra nesse barco, porque eu vou ter o meu tempo com o Pai. E ele sobe, e os discípulos entram no barco, e as tempestades sempre vêm no barco da nossa vida. E navegando cerca de 5, 6 quilômetros, uma tempestade se levanta, e Jesus Cristo lá de cima, olhando. E aí eu volto para o livro de João, quando diz, e ainda não havia estado com eles. Os aindas de Deus, às vezes, fazem com que nós quase venhamos a desistir, se a gente não compreende o que é o ainda de Deus ainda. Irmão, o ainda de Deus é quando você espera algo de Deus. Você não está nem mais esperando, você está desesperado, porque você já está querendo procurar outras soluções, mas lá no seu coração, no fundo, ainda há uma chama queimando, ainda há uma faísca sendo alimentada por uma palavra que você ouviu um dia, seja na televisão, uma pregação, seja através do louvor, seja através do ministro, do pastor, do líder da sua célula, onde você ouviu ele dizer o seguinte: Deus é fiel, Deus não pode se corromper, Deus vela pela sua palavra, Ele cumpre aquilo que prometeu, e aquilo ali começa a alimentar a sua fé. Mas isso já se passou um tempo. Um dos nossos grandes problemas é que no ainda nós pulamos do barco. Jesus ainda não havia estado com eles, mas no barco eles estavam, no barco eles ficaram. Passando o problema da tempestade, batendo no barco, eles não paravam de remar. Ei, olha aqui, enquanto Deus não operou o milagre, não pare de remar, continue remando na tempestade, continue. Eles tinham remado cerca de 5 a 6 quilômetros, e o mar, o vento batendo contra o barco, e eles não paravam de remar. Às vezes nós paramos no meio do caminho, desistimos do nosso casamento, paramos no meio do caminho, desistimos do nosso ministério, paramos no meio do caminho, desistimos do nosso chamado, paramos no meio do caminho, desistimos de procurar emprego, paramos no meio do caminho, desistimos de tentar a todo dia perdoar, no exercício de perdão diário, a pessoa que nos fez mal, mas nós paramos no meio do caminho, desistimos, porque parece que quanto mais tentamos, damos um passo para frente e 2 para trás, mais um passo para frente e 2 para trás. Não desista, Jesus Cristo está indo, Ele está descendo o monte, Ele está vindo ao seu encontro, ainda não chegou, mas vai chegar, vai chegar. Eu me lembro de uma história, pastor Jorge contando que um senhor com mais de 70 anos resolveu tirar a carteira de motorista. E ele falou: pastor, ora por mim que eu vou tirar a carteira de motorista. Ele falou: amém, vou orar. E orou. E ele foi fazer o teste e reprovou. Mas ele disse:
eu vou conseguir. É o meu sonho. Eu quero dirigir. Eu não quero ficar incomodando mais ninguém. O meu sonho é tirar a carteira de motorista. Pastor, já sei o que eu vou fazer. O senhor orou. Eu vou pedir para a irmã da intercessão orar por mim. Ele pede. Foi lá, orou. Fez a prova e reprovou. Pastor, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir. Eu não vou desistir. Eu vou pedir para líder do ministério de crianças orar por mim, com todas as crianças, domingo no culto. Vai, meu irmão. E lá vai ele, e desce, que lá na igreja, na Getsemane fica lá embaixo, e desce andar e pede, todo mundo ora por ele, e orou por ele e tal. E na semana ele foi fazer a prova, e ele veio, pastor, tenho notícia para dar para o senhor, eu reprovei. Irmãos, ele pediu para o ministério de louvor, ele pediu para a esposa do pastor, sabe quantas vezes ele foi? 16 vezes. O preço disso aí já estava saindo o preço de um carro já, mas ele não desistiu. Se eu não me engano, na 17ª, 18ª vez, ele passou. Ele pediu oração para todo mundo, mas ele ia alegre. Ele disse, pastor, passei. E tem uma coisa, pastor, o senhor está indo para tal lugar, tal dia, não é? O irmão falou para mim, eu também estou indo para lá, e o senhor vai comigo, eu vou dirigindo. E o pastor falou assim, irmão, é o seguinte, eu tenho que levar umas coisas, eu vou botar o irmão Carlão para ir com você. Pastor Jorge Lias, ele não foi, mas ele foi. Agora diz que era um percurso pequeno, ele foi de primeira e segunda. Um percurso pequeno, assim que eu digo, entre 100 a 200 quilômetros. Não eram 5, 6 horas de viagem, mas ele conseguiu fazer em 5, 6 horas de viagem, porque em primeira e segunda só pode ter sido isso. Mas ele foi, ele chegou, ele conseguiu. Eu tenho um amigo, Rafael, que agora está se formando em medicina, agora, mas desde quando a gente dançava, que tinha 16 anos, ele tentava fazer esse bendito vestibular. Ele já estava se formando em fisioterapia, já tinha vendido a casa da avó, a casa da mãe, a família já tinha se descapitalizado para esse menino fazer tudo que é curso, e em tudo que é lugar, estado do Brasil, mas ele estava se formando, e ele passou em medicina, tentou, até conseguir. Enquanto Jesus não chega, rema, não para, meu santo, amém? Só que a nossa mente quer um Cristo que nem Cristo conhece. E olha que ele sabe de tudo, porque diz a palavra, ele se despediu, eles foram para o mar. Poxa, podíamos estar aqui com Cristo. Olha aí, Jesus botou a gente numa roubada, mandou a gente, por que ele não veio com a gente nesse negócio? Mandou a gente vir sozinho, vamos morrer todo mundo agora. Aí lá vem Jesus andando por cima do mar, né? Me andando, se o mar me submergir a tua mão. Aí eles olham de longe, me traz à tona pra respirar. Ah, como é que Jesus, o humor de Jesus é fantástico. Imagina isso, olha o quadro, é o quadro da sua vida, quando está tudo dando errado. Toda hora aparece cheque para cobrir, aparece cobrança que você não sabia que tinha comprado, aparece um monte de coisa, um filho fica doente, é o problema, é infiltração na casa, quebra a telha, é um gato que o demônio incorporou e ele caiu na telha lá embaixo e quebrou tudo, que isso já aconteceu lá em casa. Se acordar com um gato caindo em cima de você, só pode ser o próprio Lucifer, porque, meu irmão, acabou, entendeu? Irmão, e tudo dando errado. Aí, esse é o quadro da tempestade. Olha essa tempestade acontecendo, e Jesus aparece dizendo, no meio disso tudo, não temas, sou eu. Eu quem? Andando por cima da água. É lógico que eles temeram, é um fantasma. E o original diz assim,
não chama nem fantasma, o original grego diz, é um espírito. É um espírito. Só pode ser, o coração deles vibrou, mas de medo. Se o negócio estava ruim, agora que danou-se tudo. Porque no meio disso tudo, ainda aparece algo que eu não conheço. Quando diz um fantasma, quando diz um espírito, diz o seguinte, é algo de uma natureza que eu não sei tratar. E não acontece isso. Como é que eu vou lidar com isso agora? Minha neta engravidou, meu filho engravidou alguém, minha filha engravidou. Perdi o meu emprego. Como que eu vou lidar com essa natureza? Eu não estou acostumado com isso. Eu sempre tive uma vida estável. As coisas sempre aconteceram. E agora aparece esse fantasma na minha vida. Só que esses fantasmas é Cristo querendo entrar no teu barco. Todo mundo conhece aquela música que canta em enterro, mas ninguém vai morrer, está repreendido. Aquela mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto que eu estar de ti, né? Aí ó, ainda que seja dor que me una a ti. Ainda que seja, na hora de cantar é bom, né? Você prestou atenção? Ainda que seja a dor que me una a ti. Ninguém quer. Hoje o meu irmão perdeu a sogra, Dona Luzia, mãe do meu irmão, pastor Tiago, sogra do meu irmão, pastor Tiago, e mãe da pastora Anne, minha cunhada. Dona Luzia, uma mulher abençoada que criou 2 filhas sozinhas, lutou contra muitas coisas e deixou 2 filhas bem encaminhadas, trabalhando, uma netinha que é minha sobrinha, e o médico deu para ela até dezembro. E meu pai ligou de manhã dizendo, olha, a Dona Luzia vai até dezembro, eu não sei se o Tiago vai aí final de ano, mas vamos orar por ela, porque o milagre pode acontecer. E 30 minutos depois ela morreu. 30 minutos depois. O homem é como uma fumaça dissipável. O homem é como a raiz da palavra bel, efêmero, que desaparece facilmente. Mas eu lembro que antes do diagnóstico do câncer, havia uma resistência tão grande na vida da Dona Luzia. E eu não estou falando que Deus coloca o câncer, porque eu não concordo com aquela temática que não tem nada a ver com a Bíblia. Aquele que não vem por amor, vem pela dor, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todos. Então, porque Ele não coloca todos em dor, em uma cadeira de roda, para que todos venham a Ele. O que acontece é que Deus é um santo oportunista benigno. Ele aproveita a oportunidade para trazer a pessoa até Ele. É isso que acontece. Então, quando ela começou com o diagnóstico do câncer, começou a ser evangelizada, aceitou a Cristo, e ontem à tarde ela renovou seus votos com Jesus, e hoje partiu para a glória. Quando algo de alguma natureza acontece que nós não sabemos como agir, porque não é do nosso costume, porque nós gostamos de ter tudo no controle, nós gostamos de ter tudo às nossas mãos, e tem hora que Deus, nas nossas mãos, e tem hora que Deus diz o seguinte: ei, sai do controle, deixa eu entrar no barco da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. A arca de Noé era toda estruturada, todos os compartimentos, tudo certinho, mas a arca não tinha leme.
Sabe por quê? Porque quem dá direção é Deus. Quem dá direção é Deus. Nós gostamos de ter tudo no controle. Se alguma coisa foge da nossa sistematologia, da nossa metodologia, nós ficamos irritados, porque não acontece do meu jeito, porque eu projetei isso e isso não aconteceu. Ei, deixa Deus entrar no barco da sua vida. E se o barco afundar, é melhor afundar com Deus do que ficar em cima, navegando na soberba da vida, sem a presença de Deus, porque afunda, mas ressurge, porque Ele mata e Ele ressuscita. Quando foram falar para Jesus, o seu amigo, a quem tanto amas, está doente. Aí Jesus saiu correndo. Era amigo de Jesus, Lázaro, e usaram de chantagem emocional. Eram irmãs de Lázaro, chantagem emocional. A quem tanto amas, vai lá, faz alguma coisa, que você não sai lá de casa. Você vive comendo lá em casa, é seu amigo, agora corre. E Jesus parado estava, parado ficou, esperou. Quando Lázaro morreu, Jesus vai andando, ainda chega lá e solta uma piada: muito me agrada não ter estado aqui quando ele morreu. Olha que ousadia, dizendo: ele morreu porque eu cheguei tarde, ainda bem, porque eu queria, era isso mesmo, eu estou feliz por causa disso, eu não queria chegar antes. Na cabeça deles era isso. Que amigo é esse que não vem socorrer o outro quando está precisando? Nós somos assim, queremos estar no controle de tudo. Não, o barco, eu tenho que socorrer fulano, não sei o que. Ai meu Deus, uma vez uma irmã ligou para mim, ela estava no restaurante, dizendo: pastor, tem uma mulher, uma pessoa endemoniada aqui, vem aqui pelo amor de Deus. Eu digo: vou nada, vou não, você não está aí? Tô. Ela estava com a faca, com um garfo, com a colher na mão assim. Eu estou com o negócio na mão. Você não mata não, expulsa. Você vai fazer o seguinte: não, você vai fazer o seguinte: eu vou desligar o telefone, porque eu estou aqui num lugar. Você vai orar para essa pessoa, vai expulsar o demônio em nome, faz assim, ó, em nome de Jesus. Eu disse: ai pastor, eu estou com medo. Com medo o quê? O Espírito Santo está com você. E ela entrou na batalha lá e expulsou. Mas nós queremos correr, nós somos o super-homem. Eu sou o pastor, eu sou o líder, eu sou não sei o que. Eu sou do louvor. Eu sou o líder da célula. Ei, deixa o pessoal crescer. Tem sistema de igreja que as pessoas têm mais medo do homem do que de Deus. Tem mais medo do homem. Ai, eu estou pecando, eu tenho que falar com o meu discipulador, porque se ele souber, ele não fala do nome de Deus não. Deus que se lasque, Deus tá bom, deixa ele para lá. O problema é o meu pastor, é o meu discipulador. Uma pessoa chegou perto de mim um dia, apagou o cigarro e escondeu. Eu falei: não, irmão, acende, fuma. O senhor mandou a pessoa fumar? Mandei. Você não estava fumando? Acende, fuma. Mas pastor, porque o senhor... Não, se você não respeitar Deus, não precisa me respeitar não. Se você está com medo de mim, eu não posso lançar sua alma no inferno. Agora, Deus pode. Deus pode. Portanto, não é de mim que você tem que esconder nada. Você tem que procurar ser curado e se apresentar todos os dias como um sacrifício vivo, santo e racional diante de Deus. Mas nós invertemos tudo. Os homens começaram a ter mais poder do que Deus. E aí começa a minha igreja. Aí começa o meu império, quem tem é Satanás. Deus tem reino. Império das trevas, o reino é de Deus. E Jesus diz: olha, sou eu, não temas. E entrou no barco com eles. Nós ficamos muito temerosos quando aquilo que não conhecemos faz parte da nossa vida, e a nossa alma vira uma angústia só. E aí, eu queria pincelar algo sobre o Salmo 42.
versículo do 1 ao 4. Salmo 42, do versículo 1 ao 4. Aleluias. Amém. Preste atenção. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Primeira coisa, ele diz que as águas não são paradas. Não é algo que eu experimentei um dia, não é algo que eu mergulhei um dia e um dia, não, é algo corrente, é algo que passa todos os dias na minha vida, é algo que tem a capacidade de lavar e tirar tudo aquilo que é sujo do meu ser. E ele está falando, assim como o cervo brama pelas águas, ou a corça anseia pelas águas correntes, assim é a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar, ou melhor, quando poderei entrar para me apresentar-me diante de Deus? O que ele está dizendo é, eu anseio estar de novo diante de ti, na sua casa, mas eu estou sendo perseguido. As pessoas estão falando, você está clamando e Deus não te responde. E o salmista está dizendo, a minha alma tem sede de ti. Ele contava os dias para entrar de novo na presença de Deus. Hoje nós temos livre acesso a Deus, estando aqui ou não estando aqui. Você já acorda diante dele, porque o véu do templo se rasgou. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, te deu livre acesso ao Pai. Mas às vezes nós nos comportamos de maneira como se isso fosse uma mentira. Eu me lembro que um satanista, uma vez, dando o seu relato, ex-satanista, desculpa, hoje convertido, dando seu relato dizendo, quando eu fazia os meus truques, minhas bruxarias lá, e eu tinha que botar uma vela ao norte, não sei quantos graus, um negócio lá não sei aonde, tinha que escrever um negócio em uma língua aqui, e tudo tinha o seu lugar certinho, nada podia estar fora do lugar, porque se algo estivesse errado, se desse errado, o negócio não acontecia. Hoje, basta você falar, em nome de Jesus. Ele diz, eu já estou aqui. Quando Elias estava na caverna pedindo a morte, Deus diz, Elias, eu estou aqui do teu lado, o que você quer? O que fazes aqui? Ele não disse, o que fazes aí, Elias? Diz, o que fazes aqui? Aqui. Deus perto sempre está. Deus sempre está perto. E o salmista continua dizendo, as minhas lágrimas, a minha angústia tem sido o meu lamento de dia e de noite, pois me perguntaram o tempo todo, aonde está o seu Deus? Versículo 4, verso 4, quando me lembro destas coisas choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo toda a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ações de graça, entre a multidão que festejava. Quando perguntam a ele, cadê o seu Deus? Porque na mentalidade arcaica, judaica, antiga, quando essas coisas aconteciam, era o significado de que Deus havia abandonado. Por isso que o salmista diz, olha, tira tudo, Davi falou, tira tudo de mim, mas não retira a presença do teu Espírito. E eles dizem, cadê o seu Deus? Porque você perdeu o carro, porque você tinha 5 empresas, agora tem 3. Cadê o seu Deus? Porque você tinha emprego, agora não tem mais, porque você tinha uma carga horária e diminuiu, agora você não está conseguindo bater as metas, porque seu salário diminuiu nessa crise. Cadê o seu Deus? Porque você não consegue emprego, cadê o seu Deus? Ai meu Deus, nós queremos estar no controle, é tudo, cadê o seu Deus? Eu ia cantando quando era abençoado, eu ia cantando e festejando, agora eu não posso ir mais. O que ele está falando é, se eu tivesse a oportunidade de ir cantando, mesmo na atual situação, eu iria, e essa é a mentalidade
que Deus quer que tenhamos. No livro de Ezequiel, capítulo 46, no versículo 13 e 14, fala sobre as ofertas de manjares do Senhor, a oferta de holocausto, todas as ofertas, só que tem um detalhe: os sacrifícios eram diários. Deus estava projetando para Israel o que Ele queria no coração dele. Ele diz: todos os dias, todas as manhãs, sacrificarás na minha presença. Era um desejo do coração de Deus que Israel não dependesse das festas de lua nova, não dependesse dos Shavuot, não dependesse das Sukkot, não dependesse de todas as festas que haviam naquela época, para poder entregar a Deus, para poder festejar a Deus. Porque se eu depender de um culto para me entregar a Deus, eu não entendi o que é cultuar ainda. A minha vida não é um culto, eu sou apenas um crente de domingo, e no final de semana eu sou um ser humano qualquer, sei lá o que eu sou. Eu só vivo, eu nem existo. Eu só existo, eu nem vivo, porque a vida está em Cristo Jesus. Se eu entendo que todos os dias é dia de entrega, dia de renúncia, todos os dias é dia de eu me sacrificar como sacrifício vivo, como culto racional, eu começo a entender a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Capítulo 5, aí ele diz: por que estás assim, tão triste, ó minha alma? Por que estás tão perturbada dentro de mim? Põe a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte de Mizar. O abismo, aqui você lê assim, um abismo clama para que outro abismo ouça, ao rugir das suas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. O salmista diz: por que estás abatida? E o original hebraico diz: por que andas encurvada, ó minha alma? Por que estás tão triste? Espera somente em Deus. Sabe o que é andar encurvado? É andar sem esperança, é andar com o peso do mundo inteiro em você, é andar com o peso dos seus problemas, é andar com o peso das suas incompreensões, é andar com o peso das mazelas, é andar com o peso dos julgamentos, é andar com peso, Quando Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis o quê? Descanso. Só descansa quem não carrega peso. O fardo dele é leve, o seu jugo então não tem peso. Meu irmão, fazer a glória de Deus. Ontem eu fui no lugar que sentou uma moça atribulada do lado da minha mesa, e ela diz assim: meu irmão, servir a obra de Deus é um abacaxi. Eu quase estava assim, demônio, quase que eu estava gritando já. Aquele abacaxi com casca, porque para ser crente, irmão, eu falei assim: Jesus, essa mulher serve ao Satanás, não serve a Deus. Porque por maior que seja a dificuldade, o Espírito de Cristo todos os dias sopra sobre você, refrescando a sua alma. Você tem o sopro de Deus nas suas narinas, que servir a obra. Meu irmão, se ser crente, se fazer a obra de Deus é um peso, não é a obra de Deus que você está fazendo, é a sua. Se servir a Deus é um peso, não é a Deus que você está servindo, você está servindo a sua vontade, e você é difícil, e logo você vai carregando não o peso das coisas que colocam sobre você, mas o peso daquilo que você é. É difícil somos nós. O salmista diz: por que te perturbas, ó minha alma? Por que estás ansiosa? Nós vivemos em um mundo de desconfiança política, desconfiança financeira, desconfiança amorosa, desconfiança de tudo que é lugar. O mundo só não enxerga quem não quer, está de cabeça para baixo, os valores estão invertidos, ninguém mais confia em ninguém, todo mundo olhando para um rabo de olho um do outro.
esperando, a Coreia esperando um míssil cair, Israel esperando um míssil cair, a Rússia com um míssil lá chamado Satan 2, querendo lançar o Irã talvez com arma química, os Estados Unidos que dizem que tem um botão que explode o mundo, e a qualquer hora a terceira guerra mundial vai acontecer. Eu vou ficar abatido por causa disso? Por que estás abatido, minha alma? Por que quando eu abro o meu consultório não vem ninguém? 1, 2, 3 dias, porque estás abatida, ó minha alma? Porque eu não consegui bater essa minha meta aqui na minha empresa, porque estás abatida, ó minha alma? Ei. Porque eu não consegui engravidar ainda, porque estás abatida, ó minha alma? Ei. Espera em Deus. Espera em Deus. Não busque os seus recursos, não meta a mão aonde Deus não mandou, porque você vai se arrebentar, e depois vai vir chorando para Deus. Deus vai falar: eu não mandei você fazer isso. Espera em Deus. Não coloque, como diz a carroça na frente dos bois. Não coloque a carroça na frente dos bois. Espere em Deus. Ele vai vir até o último momento, mas Ele vem. Confia nele, confia, não se desespera e não perca a fé. Aplauda o Senhor. Se coloque de pé.